Olá, gente, eu sou o professor Antônio Carlos Nascimento, do meupreparo.com.br, a plataforma que mais tem aprovado cirurgião dentista em concurso em todo o Brasil, disparado. Vamos continuar nosso projeto aqui de colocar para você os temas que mais são cobrados em prova de concurso. Claro, pela própria limitação, não vamos colocar vídeos aí extremamente extensos no YouTube, mas então a gente tem que fazer uma coisa, espremer ali o que já é importante, tirar o que é mais importante. Então, se você quer saber mesmo, tá super preparado em relação a esse tema e outros, né, para o concurso, especialmente para os concursos mais legais, mais concorridos, mais bem remunerados, vai lá no meupreparo.com.br e assina o método de aprovação acelerada. Lá você tem 200 aulas, 200 provas, simulados, correção instantânea, as aulas são feitas sob medida com tudo que pode ser cobrado em relação a cada tema e subtema, as questões são próprias daquele tema ao final de cada aula, com avaliação do teu desempenho, da tua progressão do conhecimento, então aí é outra história. Mas aqui é importante também, aqui você assistir essas, vamos chamar bem entre aspas, de aulinhas mais rápidas, acho que vai trazer questões importantes aí, vai te diferenciar na sua preparação. E já coloca na tua agenda aí, intoxicação crônica, fluorose, intoxicação aguda, são temas muito cobrados em concurso, tá bom, gente? Então vamos ver aí intoxicação aguda, o diagnóstico e a conduta frente ao problema, tá, gente? Primeiro vamos separar, lembrando da nossa aula anterior, intoxicação crônica, aquela que se dá pela ingestão de doses baixas, mas acima da dose recomendada de flúor por longos períodos de tempo e durante a formação do esmalte dentário. Pode ocorrer na dentina? Pode, mas é raro, é mais na amelogênese. Então isso é intoxicação crônica, leva à fluorose. Eventualmente, acima de 5 partes por milhão, leva à fluorose óssea, a osteopetrose. Acima de 100 partes por milhão, aí você já começa a ter um quadro de insuficiência, pode ter um quadro de insuficiência renal crônica. Entre 0,7 e 1,2 partes por milhão, a concentração ótima de flúor, e esse intervalo vai variar de acordo com a temperatura média anual da região, cuja água vai ser fluoretada, esse intervalo de 0,7 e 1,2 vai variar, né, de acordo com essa temperatura média anual, ok? Então isso é intoxicação crônica. Hoje vamos trabalhar intoxicação aguda. Intoxicação aguda é aquela que se dá pela ingestão num momento único, agudo, momentâneo, pontual, de uma altíssima concentração. É o veneno que você toma e pode morrer, tá? Ok? Lembrando que a diferenciação entre remédio e veneno, isso vale para aspirina, isso vale para qualquer medicamento, isso vale até para chá que a gente toma aí no dia a dia, tá? É a dose. O que diferencia remédio e veneno, como nós já ouvimos tanto aí, virou meio que um dito popular, é a dose, né? No flúor não é diferente, ainda mais levando em consideração, e já tratamos disso na outra aula, que o flúor é um elemento tóxico. Ele é um elemento, se usado incorretamente, como qualquer outra substância, tá? Ele é tóxico e ele é prejudicial à saúde humana, tá? O flúor, ele tem uma gradação numa escala internacional que está entre 4 e 5, que ele poderia ser considerado extremamente tóxico ao nível do arsênico, por exemplo, um pouquinho mais tóxico que o flúor. Agora eu insisto, viu? Não entre no rol dos que colocam o flúor como bandido. O flúor foi considerado pela Organização Mundial de Saúde no final do século passado como uma das 10 maiores descobertas da humanidade na área da saúde, junto com a Seiben, junto com a penicilina, pelos benefícios que ele trouxe para a raça humana no século XX. Então o flúor, se usado corretamente, ele não tem nenhum efeito colateral. Se usado de forma incorreta, ele pode ter efeitos crônicos ou efeitos agudos, como é o que nós vamos ver agora, tá? Quais são os desfechos possíveis da intoxicação aguda, uma grande quantidade, num único momento, numa vez só, de flúor, tá? Você pode ter náusea, vômito, sudorese, palidez cutânea, né, na pele, cialorreia, babá igual cachorro louco, insuficiência renal crônica,
tá? Se tem uma falência renal crônica, uma insuficiência renal aguda, que pode levar ao óbito imediato, uma parada cardiorrespiratória e o óbito, tá? Existem casos relatados na literatura mundial, existe, inclusive no Brasil, não é um nem dois, de crianças que foram na escola no dia do bochecho com flúor, o flúor ficou guardado, preparado para os bochechos, a 0,2%, né? Ficou guardado na geladeira, a criança achou que era água, bebeu um copo americano e morreu. Insuficiência renal aguda ou parada cardiorrespiratória. Temos alguns casos relatados no Brasil, tá? Então é um produto que, se não usado corretamente, ele pode trazer desfechos trágicos, né? A intoxicação aguda por flúor, ela é medida a partir de algumas gradações, que são as doses, né? A dose máxima tolerada de flúor, isso aqui você tem que gravar, tá? Não tem jeito. Vai de 8 a 16 miligramas por quilo de peso. Essa é a dose máxima tolerável, tá? A dose, acima daqui você tem intoxicação aguda, você tem vômito, você tem sudorese, você tem náusea, etc, tá? A dose certamente letal de flúor, a dose que certamente vai levar ao óbito, à morte, tá? É de 32 a 64 miligramas por quilo. Você veja, é muito baixo, né? É muito baixo. Depois nós vamos ver isso em quantidades mais palpáveis, tá? Na criança menor de 6 anos, a dose provavelmente tóxica é de 0,5 miligramas por quilo. Essa dose aqui é muito pedida em concurso, ver esse 0,5 miligramas por quilo na criança menor de 6 anos. 0,5 menos de 1 miligrama, meio miligrama por quilo. Meio miligrama por quilo é a dose provavelmente tóxica numa criança com 6 anos ou menos. Tá? Guarde esse 0,5 miligramas por quilo, tá? Então, a dose, vamos trabalhar aqui com a dose letal, tá? Água, vamos pegar na média aí 1 parte por milhão de água, tá? De flúor na água de abastecimento. No Brasil é menos um pouco, é 0,7 a 0,8 o mais comum, tá? Mas você nunca tome mais que 600 litros de água de uma vez só, senão você morre, tá? 600 litros de água, você vai ter uma dose certamente letal. Comprimidos de flúor, 600 comprimidos, impossível, né? Tanto 600 litros de água quanto 600 comprimidos. A solução para bochecho a 1%, tá? De fluoreto de sódio a 1%, não bochecho. 2.400 gotas, 100 ml, muito improvável, né? Aquele flúor do bochecho diário, 0,05%, 3 litros você tem que tomar, tá? 3 litros para você ter o óbito da pessoa, tá? Para a pessoa morrer. Mas 0,75 litros já é uma dose provavelmente tóxica. Já o bochecho a 0,2, aquele bochecho que é feito na escola, tá? 0,75 partes de um copo americano. Já é plenamente possível uma criança tomar menos de um copo. E 3 copos é uma dose letal. Uma criança que está correndo lá no recreio, chega na geladeira com um galão de flúor guardado para ser aplicado numa sala depois do recreio, né, nas crianças de uma determinada série lá, que os auxiliares de uma unidade de saúde foram fazer naquela semana, não é improvável uma criança tomar 3 copos d'água seguidos, né, depois de brincar, pular, correr, jogar futebol, o recreio inteiro, né? E 3 copos é uma dose certamente letal, tá? Para uma criança acima de 20 quilos, hein? Dentifrício, 1.000 partes por milhão. 1,5 tubo, 100 gramas de dentifrício é uma dose tóxica de flúor para uma criança de 20 quilos. Aquele flúor do consultório, flúor fosfato acidulado 1,23, que eu vejo com muita frequência dentista dando em frasquinhos para o paciente levar para fazer escovação em casa, 12 gramas e meia é uma dose tóxica, 100 gramas é uma dose letal. Você está dando veneno para a pessoa levar. Isso é para ser usado no consultório com muito cuidado, dentro da técnica preconizada, com o sugador, paciente sentado, cabeça para frente, uma moldeira por vez, uma arcada por vez, né? Não as duas, sugador o tempo todo na boca, cuspir exaustivamente ao final. Dentista que dá flúor gel para o paciente levar para casa está pedindo para ter um acidente que pode ser fatal, né? Tá? Especialmente se for com crianças.
Toxicidade do flúor, olha lá, o bochecho diário para crianças com 20 quilos, bochecho diário, solução de bochecho diário, 430 ml. Bochecho semanal, 110 ml. Pasta dental, 100 gramas. Gel acidulado, 8 ml, 12 gramas. Então é pouca quantidade e você tem uma dose provavelmente tóxica. Intoxicação leve por flúor, sintomas mais comuns. Náusea, cialorreia, já falamos, vômitos, dor abdominal, diarreia e sudorese. A intoxicação grave, você inclui todos esses sinais e sintomas, mais convulsão, arritmia, coma, parada respiratória e óbito. Obviamente, pode ou não evoluir, a depender do caso, da suscetibilidade individual do paciente, da dose, da quantidade que ele ingeriu e da concentração, né? Mas esses são os sinais e sintomas prováveis de uma intoxicação leve e uma intoxicação grave. É isso muito pedido em concurso também, tá? Dentre as alternativas a seguir, qual não é ou qual é de uma sintoma, sinal de uma intoxicação grave pela ingestão de fluoreto ou de flúor. Conduta frente à intoxicação moderada ou severa. Eu trouxe aqui a conduta bem simplesinha, tá? Porque normalmente é o que pede no consultório. Provocar vômito. Ah, mas a substância é acidulada? Não, esse flúor aqui normalmente é neutro, mas mesmo que for acidulado, provocar vômito, esvaziamento gástrico e administrar alcalinos, né? Qualquer substância alcalina. Por quê? Porque como é muito ácido, você vai inativar. Problema que o flúor, quando chega na cavidade estomacal, 100% dele se transforma em ácido fluorídrico, 100%. E ao se transformar em ácido fluorídrico, em contato com o meio ácido do estômago, esse flúor é rapidamente absorvido. Então a ação da substância alcalina se dá na primeira hora ali, após a ingestão. Depois disso, 100% já foi absorvido. Aí os métodos de atendimento ao paciente se dão a nível hospitalar, né? Então, intoxicação moderada ou severa, vômito, administrar substâncias alcalinas como leite, hidróxido de alumínio, seja lá o que você tiver mais fácil à mão, e internação hospitalar do paciente, encaminhamento imediato para o hospital, tá? Conduta relacionada ao grau de intoxicação. Intoxicação leve, induzir vômito e dar leite, cálcio, e manter em observação por 2 horas, no consultório mesmo. Acima de 5 miligramas por quilo ou abaixo de 15, intoxicação moderada, induzir vômito exaustivamente, administrar glucamato de cálcio 5% por via oral, manter o paciente em observação hospitalar. Então, glucamato de cálcio 5% via oral, vômito, hospital, tá? E fica monitorando os sinais vitais, né, do paciente. Pressão, coração, etc. Tal. Função renal. Acima de 15 miligramas por quilo, intoxicação grave, severa, todos os pacientes têm que estar em hospital. Monitorar a frequência cardíaca e respiratória. Administrar lentamente por via endovenosa 10 ml de glucamato de cálcio a 10% e continuar a administração sucessivamente até desaparecer esses sinais de tetania no paciente. E podem ser administrados também diuréticos, tá? Tipo hidroclorotiazida, tá? Estimulando a função renal e a excreção do flúor, tá bom? Então isso aqui também é bastante pedido em concursos, tá? A redução do risco da intoxicação aguda. Intoxicação aguda não se dá normalmente por creme dental, não vai se dar por água, se dá pela solução para bochecho e se dá pelo gel, pelo verniz, o gel muito mais, obviamente, tá? E as soluções de bochecho, então, nem se fale, especialmente a solução para bochecho semanal a 0,2%. No caso do gel, reduzir a quantidade, gel só no fundo da moldeira, o paciente não tem que ficar babando o gel, né? Dá preferência à técnica de aplicação por embrocação em vez da moldeira, você faz a profilaxia, seca, coloca rolete de algodão, o flúor no pote DAPEN e aplica com algodão, esfregando por 4 minutos em todas as superfícies, com o sugador na boca, ao invés de colocar a moldeira, tá? Que normalmente os dentistas colocam o paciente deitado, as 2 moldeiras ao mesmo tempo, que tem preguiça de aguardar 4 minutos em cada moldeira, né? Porque demora 4 minutos ali, você ficar olhando para a pessoa, 4 minutos demora para passar, então ele coloca as 2 de uma vez, fica batendo papo com a secretária, ou vai para o WhatsApp, né? Fica ali no telefone,
A hora que deu 4 minutos, ele tira, o paciente já engoliu metade daquele flúor, daí chega e liga. Doutor, cheguei aqui em casa, estou com náusea. Não é nada, come alguma coisa, tal. Graças a Deus, a maioria, né, dos quadros involuem naturalmente, né? Mas é porque a gente tem mais sorte que juízo, viu? Então dá preferência para técnica por embrocação às moldeiras. Aplicar uma marcada por vez, utilizar sugador o tempo todo, sugador potente lá na garganta da pessoa, tá? Em toda a aplicação. Manter o paciente em posição de encosto de 90 graus com a cabeça levemente levada para frente, inclinada para frente e para baixo. Ao final da aplicação, cuspir exaustivamente o paciente, tá? Não o dentista. Não aplicar em paciente com estômago vazio, esse é um fator de altíssimo risco para intoxicação, é paciente com estômago vazio. Então, evitar final de manhã, final da tarde. Tá? Se o paciente tiver com estômago vazio, é muito recomendado tomar um copo, meio copo de leite ou ingerir uma pastilha de hidróxido de alumínio, tá? Administrar leite ou hidróxido de alumínio, acabei de falar, antes da aplicação em pacientes de risco, crianças, idosos, renais crônicos, paciente com estômago vazio, tá? Beber um copo de leite puro ou então o hidróxido de alumínio, tá? Antes da aplicação. E aí vamos ver como é que essa questão é pedida, tá, gente? Para a gente terminar, 2 questõezinhas aqui, só para você ver que tranquilo, depois de informações básicas que você está relembrando, você está preparado para a prova, tá? Quer se preparar para tudo? Vai lá no método de aprovação acelerada. Aí você tem tudo mesmo. Aí você vai ver o que é curso. Acerca da fluoroterapia, julgue os próximos itens. Questão do CESP, Superior Tribunal de Justiça, concurso de 2018. Esse concurso aqui, o salário estava em 23 mil e tantos reais. Tá bom, né? Eu acho que tá bom. Líquido, 13 salários por mês, chuva ou faça sol, 4 horas dia de trabalho. 23 mil e tantos reais, para mim tá bom. Não precisa ficar rico, mas vai viver tranquilo e tal. Vai sair esse ano ainda de 2020, vai sair, até o final do ano, vai sair um concurso para médicos e dentistas do Senado Federal, salário nessa faixa também. Quer passar? Tem que estudar desde já. Não esperar sair o edital, vai se preparando, quando sair está preparado. Assim para qualquer concurso bom. Saiu o concurso bom, você já está preparado, né? Usa aqueles 2, 3 meses que faltam depois que saiu o edital para só refinar o seu estudo, as peculiaridades do edital, do que está sendo cobrado, né? Acerca da fluoroterapia, julgue os próximos itens. Em caso de ingestão de uma dose de flúor acima de 5 mg por quilo de massa corporal, deve-se proceder à indução de vômitos com eméticos. O que são eméticos? Medicamentos que provocam vômito, né? É um emético. Colocar o dedo na garganta é uma ação emética, tá? Com eméticos e a internação do paciente para acompanhamento. Certo ou errado? Certo, já vimos isso agora, né? De novo, CESP, mesmo concurso, STJ 2018. Acerca da fluoroterapia, julgue os próximos itens. A neutralização de doses tóxicas de flúor ingeridas por um paciente pode ser feita com a administração de substâncias à base de ácidos fracos, como o ácido acético a 5%, por exemplo. Você vai neutralizar a substância ácida ingerindo ácido? Não. Você vai neutralizar a substância ácida ingerindo substâncias alcalinas. Então, obviamente, está errado, né, gente? E, finalmente, CESP, 3 questões sobre intoxicação aguda no mesmo concurso. Esse é um concurso que tinha 100 questões, tá? Teve 100 questões. Acerca da fluoroterapia, julgue os próximos itens. O efeito de uma intoxicação aguda por flúor, os efeitos de uma intoxicação aguda por flúor geralmente surgem 2 horas após a ingestão. Por isso, em muitos casos, é confundida com uma intoxicação alimentar comum. Não está certo, por quê? Primeiro, uma intoxicação alimentar comum não se dá 1 a 2 horas depois, ela pode se dar até 24 horas depois. Você vai num restaurante, lá não sei onde, no dia seguinte você começa a ter os sinais e sintomas, náusea, diarreia, vômito, mal-estar, sudorese, aquela coisa toda. Isso é uma intoxicação alimentar, vai variar muito o tipo de agente que está te intoxicando, né?
A fluoroterapia não, o flúor não, o flúor você vai ter aí de meia a 1 hora depois, você já vai ter a absorção do flúor, é muito rápido. Lembre-se que o flúor chega na cavidade gástrica e 100% dele é transformado em ácido fluorídrico e 100% dele é absorvido e depois vai ser excretado, mas antes ele é absorvido, é claro, né? Então você não vai confundir com uma intoxicação alimentar. A história dessas duas intoxicações, a história natural da evolução dessas duas formas de intoxicação é bastante diferente, então está errado. Então, gente, está aí um outro tema que nós trabalhamos aqui hoje bem rapidamente, mas que vale você colocar na sua agenda aí para revisão, se você julgar necessário, ou se quiser todo o conteúdo sobre esse tema, vai lá no método de aprovação acelerada do meupreparo.com.br, ok? Um abraço e qualquer coisa, lembre-se, nós estamos super à disposição, manda e-mail, entra lá no site, na plataforma, tem o nosso e-mail, tem o nosso WhatsApp, manda mensagem para a gente, manda e-mail, a gente tem uma super satisfação em ajudar, mesmo que você não seja cliente, aluno, tal, for com uma dúvida, como é que eu faço esse edital, esse concurso, o que eu priorizo, manda para a gente que na medida do possível a gente responde com a maior rapidez desejável e possível, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau!